Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula sobre funções trigonométricas. Nessa videoaula vamos tratar as funções cotangente, cossecante e secante. É necessário que você tenha assistido a primeira aula sobre seno, cosseno e tangente para entender essas três funções, já que elas são decorrentes das três funções iniciais que já vimos. Tá? Vamos iniciar com a função cotangente. Bem, a função y igual a cotangente. A função cotangente é a função inversa da tangente, ou seja, é 1 sobre a tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, então a sua inversa é igual a cosseno sobre seno. A partir daí já conseguimos observar uma característica importante dessa função, é que o seno ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero dá indeterminação. Então vamos fazer o mesmo passo que fizemos na aula anterior. Atribuir valores para x, aplicar na função e assim determinar os valores para y. Bem, vamos calcular quando x for igual a π sobre 4, ou seja, quando o nosso arco percorrer o ângulo de 45 graus. A função cotangente é esse segmento em vermelho aqui, que percorre essa reta paralela à reta do eixo y que intersecta o nosso círculo trigonométrico. Tá? Então, esse segmento em vermelho, o valor desse segmento é o valor da nossa cotangente. Quando o nosso arco percorrer um ângulo de 45 graus e projetarmos esse ponto em vermelho no nosso segmento, que no caso é a nossa cotangente, ele irá ser exatamente o raio do nosso círculo trigonométrico. No caso, o raio é 1, então quando x for igual a π sobre 4, o nosso y será igual a 1. Então já temos nosso primeiro ponto determinado. Agora vamos calcular quando x for igual a π sobre 2. Bem, quando x for igual a π sobre 2, ou seja, o ângulo de 90 graus, o nosso arco ele vai percorrer o ângulo de 90 graus. E quando projetarmos esse ponto na reta da cotangente, não teremos distância. Então, quando x for igual a π sobre 2, y vai ser igual a 0. Determinamos nosso segundo ponto. Agora, quando x for igual a 3π sobre 4, que equivale ao ângulo de 135 graus. Bem, quando x for igual a 3π sobre 4, ou seja, quando nosso arco percorrer o ângulo de 135 graus, e projetarmos esse ponto em vermelho na nossa reta das cotangentes, teremos exatamente o raio do nosso círculo unitário. Mas nesse caso aqui, vamos ter o valor negativo, tá? Então, quando x for igual a 3π sobre 4, y será igual a menos 1. Ou seja, o nosso arco percorreu o ângulo de 135 graus e projetarmos esse ponto em vermelho na reta da cotangente, isso aqui dará exatamente o raio do nosso círculo unitário. Só que dessa vez dará o raio negativo. Então, quando x for igual a 3π sobre 4, x será igual a menos 1. Agora vamos observar quando x for igual a 5π sobre 4, que equivale ao ângulo de 225 graus. Bem, quando x for igual a 5π sobre 4, o nosso arco ele vai percorrer 225 graus. Então, quando projetarmos esse ponto na reta, nesse segmento aqui, e a sua interseção com a reta da cotangente dará exatamente o raio do nosso círculo unitário, dessa vez positivo. Então, quando x for igual a 5π sobre 4, y será igual a 1, tá? E quando x for igual a 3π sobre 2, o nosso arco vai percorrer o ângulo de 270 graus. E quando projetarmos esse ponto até a reta das cotangentes, não teremos distância. Então, quando x for igual a 3π sobre 2, y será igual a 0, tá? Agora, quando x for igual a 7π sobre 4, ou seja, quando nosso arco percorrer 315 graus, e quando projetarmos esse ponto até a reta da cotangente, teremos exatamente o raio do nosso círculo unitário, mas dessa vez raio negativo. Então, quando x for igual a 7π sobre 4, y será igual a menos 1. A partir daí, conseguimos marcar os pontos que o gráfico tem que percorrer. Agora precisamos fazer uma análise igual à análise que fizemos no vídeo 1. Com pensamento similar ao vídeo anterior,
quando o nosso arco se aproxima de zero, ele não sai do local, nós não temos intersecção com a reta da cotangente, devido que o nosso segmento faz a interseção, fica paralelo ao eixo da... Agora, similar ao vídeo anterior, precisamos analisar o que acontece quando o nosso arco não sai do local, ou seja, ele permanece nesse ponto. Quando isso acontece, não teremos interseção com as retas da cotangente, ou seja, nesse ponto, que é x igual a 0, x igual a π e x igual a 2π, não temos interseção. Então, quando a nossa cotangente for igual a 0, π e 2π, isso aqui dá indeterminação. Não teremos valor para a nossa cotangente. Então, se fizermos a análise igual a do primeiro vídeo, quando fizemos a da tangente, esse valor irá estourar. Então, ele vai tender a infinito. Então, o grafo de nossa função terá essa cara aqui. A função cotangente ela tem os domínios todos reais, menos 0, π e 2π. Ou seja, a partir do ponto zero, todas as meias voltas não temos o valor da nossa cotangente. A imagem dela é todos os números reais. E vamos observar o seguinte, ó. No primeiro quadrante, ela é positiva. No segundo quadrante, ela é negativa. No terceiro quadrante, ela volta a ser positiva. E no quarto quadrante, ela volta a ser negativa. Tá? Ela é uma função sempre decrescente e de período 2π. Tá? Ou seja, a partir de 2π, a função começa a se repetir. Okay? Vamos estudar agora a função cossecante, que é o inverso do seno. O valor da cossecante, esta reta que tangencia o nosso círculo unitário a partir desse ponto em vermelho, intersecta o eixo y. Então, o valor desse segmento aqui é o valor da nossa cossecante. O primeiro ponto a se observar é que o seno nunca pode ser zero, senão a gente tem determinação, porque não tem divisão por zero. Vamos atribuir valores para x, aplicar na função e assim determinar os valores para y. O que acontece quando o nosso valor de x foi igual a π sobre 2, ou seja, o nosso arco percorreu o ângulo de 90 graus, essa distância aqui será igual a 1, que é o raio do nosso círculo unitário. Então, quando x for igual a π sobre 2, y será igual a 1, assim determinarmos o nosso primeiro ponto. E quando x for igual a 3π sobre 2, que é o ângulo de 270 graus, o nosso y também será o raio do nosso círculo, porém com valor negativo, então será menos 1. Bem, os valores que o seno é igual a zero são 0, π e as voltas. Então, no ponto zero, não temos valores para seno, ou seja, de acordo com o que estudamos na primeira aula em tangente, esse valor vai ficar extremamente grande, ou seja, ele vai tender ao infinito. Ele vai vir lá de cima, passar no ponto π sobre 2, 1 e subir novamente. Agora ele vai vir lá de baixo, por quê? Porque o seno de π é igual a zero, tá? O seno de 80 graus é igual a zero, ou seja, não podemos ter divisão por zero. Então isso aqui dá uma indeterminação e a aproximação do seno de zero é um número extremamente grande. Então ele vai vir lá do menos infinito, passar por ponto determinarmos e voltar lá para o menos infinito. Okay? A partir da construção desse gráfico, conseguimos determinar a imagem dessa função, que a sua imagem ela vai variar do intervalo de 1 até mais infinito e de menos 1 até o menos infinito. Tá? O domínio dessa função é todos os números reais, menos 0, π e 2π. E todas as meias voltas incluindo esses valores. Okay? Uma coisa a ser observada é que no primeiro e no segundo quadrante a função é sempre positiva. Já no terceiro e no quarto quadrante, ela é uma função sempre negativa. Tá? No primeiro quadrante, a função ela decresce. No segundo, ela cresce. No terceiro, ela continua a crescer. E no quarto quadrante, ela decresce. E a partir daí, tudo irá se repetir, devido a que seu período é igual a 2π. Vamos analisar agora a função secante de x. Secante é o inverso do cosseno. Ou seja, o primeiro ponto a ser observado é que o cosseno nunca pode ser zero, devido a causar indeterminação. O valor da secante
essa reta que tangencia o nosso círculo trigonométrico a partir desse ponto, sua interseção com o eixo x. Essa distância da origem até sua interseção com o eixo x é o valor da nossa secante, ok? Então, vamos analisar quando x foi igual a zero, ou seja, nosso arco não saiu do local. Bem, essa distância da origem até esse ponto, ou seja, a interseção desta reta da secante com o nosso eixo x é igual ao nosso raio do círculo. Então, essa distância é igual a 1. Logo, quando x for igual a zero, y é igual a 1. Agora vamos observar o que acontece quando x for igual a π. Bem, x é igual a π, isso implica que nosso arco deu meia volta, ou seja, percorreu 180 graus. Então, essa distância aqui também é o raio, porém com valor negativo. Então, quando x for igual a π, y é igual a menos 1. E quando x for igual a 2π, o nosso arco completa a volta, 360 graus. E essa distância aqui é exatamente o nosso raio do círculo. Então, quando x for igual a 2π, y é igual a 1. A partir daí, devemos observar agora o que acontece quando x for igual a π sobre 2 e 3π sobre 2. Bem, quando x for igual a π sobre 2, que equivale ao ângulo de 90 graus, não teremos interseção com o eixo x, ou seja, não teremos o valor da nossa secante. Agora, quando x se aproxima a 90 graus, aí teremos um valor extremamente grande, como já analisamos isso no vídeo 1. Então, quando x se aproxima por um lado de π sobre 2, ele tende a um valor extremamente grande. Quando ele se aproxima por outro lado, ele tende a um valor extremamente pequeno. Tá? Porém, ele nunca chega a ser a π sobre 2. E 3π sobre 2 é o mesmo pensamento. Então, o nosso gráfico ele tem essa cara aqui. Uma coisa a ser observado é quando o nosso arco percorre o primeiro quadrante, o nosso gráfico tende a crescer. Quando ele percorre o segundo quadrante, ele continua a crescer, porém, no terceiro e quarto quadrante, ele decresce. E no primeiro quadrante, ele é positivo. No segundo e no terceiro é negativo, e no quarto quadrante a função volta a ser positiva. A partir de 2π, tudo volta a se repetir, ou seja, o período dessa função é igual a 2π. Bem, essa foi nossa aula sobre cotangente, cossecante e secante. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos nos próximos vídeos.